Dicas de inglês para autodidatas. Por Lucas Peon. Guia prático para ajudar estudantes da língua inglesa. Autoria, direção editorial, gerência de produção, ilustração, revisão. Por Lucas Peon. Todos os direitos reservados. Editora. Classes by Peon. E-mail, classesbypeon@gmail.com. Rio de Janeiro. 2024. Sobre o autor. Olá, me chamo Lucas, sou professor e diretor responsável pelo curso. Sou apaixonado por ajudar pessoas a superarem seus limites. No momento deste lançamento tenho 25 anos, e conto com uma história de 13 anos com a língua inglesa, tendo experiências na indústria através das escolas de idiomas. Já lecionei para todos os níveis e todas as faixas etárias, chegando ao cargo de liderança como coordenador pedagógico. Através do meu trabalho como professor, eu me esforço para difundir o acesso ao conhecimento da língua inglesa e espero que este book possa agregar na sua vida. Introdução. Você pode aprender um novo idioma hoje e criar um futuro repleto de oportunidades. Basta perseverança e reconhecer todo o seu potencial. Muitas pessoas realmente acreditam que não conseguem aprender um novo idioma por diversos motivos, tanto por alguma espécie de inabilidade ou inaptidão. Mas na verdade esse tipo de pensamento é apenas um reflexo de uma crença limitante originada por mais experiências prévias. A verdade é que todos são capazes, e nenhuma conquista é impossível se você detém a mais ferrenha perseverança para dedicar horas a fio nessa nova empreitada. Antes de qualquer coisa devemos reconhecer o nosso potencial, já que ele é auto-infligido, e não podemos deixar que ninguém e nem nenhuma circunstância tire isso de nós. Caso contrário, a própria mente se encarregará de trazer todos os motivos e justificativas raciocináveis para a complacência e procrastinação. Grandes aliados nesse percurso são uma boa estratégia para que você não se sobrecarregue e possa ser consistente nos estudos, um plano de estudos para que você saiba direcionar os seus esforços da maneira mais eficaz possível e uma boa contextualização para que você possa identificar os conteúdos no seu cotidiano. Capítulo 1. Curso de inglês online. Vale a pena? Curso de inglês online. Como professor e diretor de um curso de inglês online, seria meio contraditório estar ensinando a estudar sozinho, não é? Mas a minha intenção enquanto professor não é deixar meus alunos dependentes, e sim pelo contrário, torná-los independentes para que consigam alçar voos cada vez mais altos. Muitos professores se sentem ameaçados pelo brilhantismo eminente de alguns alunos, quando na verdade isso deveria ser motivo de orgulho. O papel do professor é ajudar no processo de aprendizagem, e não reter o conhecimento. A internet oferece uma série de recursos para quem deseja aprender inglês: blogs, sites, redes sociais, YouTube e muito mais. Muito material está disponível gratuitamente, materiais de qualidade que, se bem usados por qualquer estudante dedicado e organizado, os resultados serão efetivos. Já outros conteúdos são pagos para ter completo acesso, e logo surge a pergunta: vale a pena pagar por um curso de inglês online? Quais as garantias de que você realmente aprenderá? Nas redes sociais tem sido uma quantidade enorme de perfis oferecendo aulas de inglês, e posso dizer que faço parte disso também. Vale a pena fazer curso de inglês online? A minha resposta é: se o conteúdo te ajudou na jornada de aprendizado, então vale a pena. Se você está aprendendo algo novo, então vale a pena, só não pode ter pressa e nem impaciência, pois são os maiores inimigos dos autodidatas. Como identificar um bom curso online? Buscar por alguma amostra gratuita, ou uma aula experimental para ver se você se familiariza com a didática. Se o curso online promete o mundo em um curto período de tempo, desconfie. A proximidade do acompanhamento e o comprometimento com a compreensão do aluno são fortes indicativos para se ter um parâmetro da experiência que você está prestes a ter. Você tem que se dedicar aos estudos. Independente da área e do objetivo, fazer qualquer curso online exige muito mais disciplina, organização, tempo, dedicação, compromisso, força de vontade e foco do que qualquer curso presencial. Pois durante um curso presencial, você pode contar com uma série de incentivos externos. No curso online, cabe a você tomar a atitude, de modo bem direto. O conforto de estar em casa força você a se disciplinar nos estudos.
Assim como nos cursos físicos também não há garantias de que você vai falar inglês fluentemente, essa responsabilidade é amplificada em um curso online. Justamente por isso a iniciativa dos alunos e um canal de comunicação rápida com o professor acaba sendo tão importante. Cabe, portanto, a você, aluno, tomar uma atitude e aproveitar tudo o que é oferecido. Capítulo 2. Importância do plano de estudos. É tudo sobre processo. Muitas pessoas começam um novo ciclo de estudos carregando uma bagagem negativa das experiências passadas que tiveram com a língua. Qualquer dúvida ou dificuldade na compreensão de algum conceito pode virar um motivo, então acaba sendo criado um mecanismo facilitador para a desistência. Por isso é tão importante a presença de alguém para auxiliar com um plano de estudos. Muitas das vezes as pessoas se frustram por abordar as matérias em uma ordem que pode não colaborar com o processo de aprendizagem. A ânsia pela fluência faz com que muitas pessoas se percam ao buscar tópicos mais elaborados, sem terem visitado anteriormente alguns assuntos que são fundamentais. A verdade é que todos são capazes de aprender uma nova habilidade. E muitas das vezes é apenas questão de planejamento. Esse planejamento é tão importante porque, se feito corretamente, ele pode facilitar a absorção do conteúdo. Além de proporcionar uma abordagem mais amistosa do próprio conteúdo, medir os resultados e assegurar a qualidade do estudo. Explorar um terreno novo fica muito mais fácil se você tiver um mapa. Capítulo 3. Como melhorar a escrita. Escrever todo dia. Escrever é uma das 4 habilidades que temos de desenvolver ao longo de nossos estudos. O segredo para melhorar a escrita em inglês é praticar. Logo, a fórmula mágica é que você tem que escrever de novo, e de novo, e de novo. Não adianta querer ser bom em algo e ficar esperando que o milagre aconteça. Portanto, se você quer escrever bem em inglês, você tem de começar a escrever em inglês. Nem que seja um pouco todo dia, escreva sobre o seu cotidiano em um formato de diário, ou conversar por texto com amigos, parentes ou mesmo com inteligências artificiais. 1. Atenção à ortografia. As palavras em inglês não são escritas do modo como são pronunciadas. Logo, a regra básica é saber como escrever cada palavra. É muito comum esquecer de incluir uma letra na palavra. Trocar a ordem de algumas letras e coisas assim. Uma das palavras que eu tinha dificuldade era beautiful, e para poder lembrar da escrita dela eu fazia da seguinte forma. Antes de absorver a pronúncia, eu tentava absorver a escrita, então eu repetia para mim mesmo a pronúncia em português, beautiful, pois dessa maneira eu era forçado a lembrar de todas as letras. Já que a pronúncia é diferente, eu teria que guardar pelo menos 2 versões da mesma palavra, era funcional, por mais contraindicado que seja. 2. Faça cópias e resumos de textos em inglês. Assim como durante a experiência de escola, os professores pediam para fazer cópias de textos para praticar o português, essa técnica também se aplica ao inglês. Escolha um texto curto, algo com 200 a 300 palavras. Ou legendar algum vídeo de YouTube, indo palavra por palavra. Ao finalizar a cópia, descanse um pouco, ou até mesmo deixe guardado, para revisitar esse conteúdo posteriormente e tentar encontrar algum possível erro. Fazer cópias de textos de estilos diferentes pode te proporcionar uma boa prática. Fazer as cópias digitando é um bom exercício, mas especificamente, fazer à mão ajuda o seu cérebro a solidificar mais firmemente o aprendizado. 3. Faça anotações em inglês. Uma boa forma de introduzir esse hábito na sua rotina é fazer suas anotações sempre em inglês. Lista de compras do mercado para sua casa, anotar um lembrete de algo que você deve fazer ao longo do dia, anotar os compromissos em sua agenda, de repente anotações sobre palestras, aulas, workshops, etc. A intenção é de incentivar o cérebro a agilizar a tradução. Você ouve alguém falando algo e já tentar traduzir para o inglês. Não precisa ter uma precisão de 100%, basta estar praticando. Aquilo que não souber, você pode pesquisar posteriormente. Faça isso e não apenas sua escrita em inglês, mas também o hábito de pensar em inglês com certeza vai melhorar muito ao longo do tempo. 4. Acentos. Diferentemente do português, a língua inglesa, em geral, não utiliza acentos. Os acentos são utilizados em palavras importadas de outros idiomas.
Curiosamente, os ingleses só vieram a utilizar uma língua escrita quando os romanos dominaram seu território e introduziram ali o latim. Por isso é que o alfabeto latino é utilizado pela maioria das línguas europeias, incluindo o inglês. Sendo assim, o inglês é uma das poucas línguas que é quase 100% fonética, com cada letra funcionando como um representante distinto de um som. Caso o som seja mais longo, a letra se repete. É o caso, por exemplo, de ver, tossi, que estende o som da segunda letra, é igual e agudo. Isso não significa, é claro, que não existam problemas de palavras com sons muito parecidos. As palavras, por exemplo, si, ver, e si, mar, têm sons muito parecidos, mas se escrevem de forma diferente, assim como a palavra ser, estar, tobe, e abelha, bi, têm a mesma pronúncia, mas com escritas distintas. 5. Mãos na massa. Se você quer mesmo melhorar a escrita em inglês, mexa-se e não enrole. As dicas dadas são simples e você pode incorporá-las a partir de hoje no seu aprendizado. Tenho certeza que se você começar a realmente fazer isso a partir de hoje, a evolução na qualidade da sua produção textual será uma constante todos os dias. Essas são dicas que não custam praticamente nada para serem postas em prática, afinal, internet, celular ou computador, papel e caneta são ferramentas que você já tem à sua disposição. Só falta, talvez, o tempo e a perseverança para fazer isso acontecer. Capítulo 4. Como entender o que ouço em inglês. Assim, como as pessoas se dedicam ao escrever, writing, ler, reading, aumentar o vocabulário, aprender palavrinhas soltas e decorar regras gramaticais. grammar, É muito comum criarem o hábito de deixar as habilidades de speaking, e listening de fora. De maneira geral, speaking, colocada em último lugar pois as pessoas têm medo de falar inglês, medo de errar, medo de serem julgadas por quem sabe mais. Já o listening é deixado de lado pelo simples fato das pessoas não estarem acostumadas a ouvir os sons da língua inglesa, com pronúncias difíceis e fonemas contraintuitivos. Ok. Mas como eu faço isso? 2. Estude a pronúncia. Aprender a pronúncia ajuda você a compreender não só os sons isolados, mas também o modo como as palavras se juntam. gonna, wanna, tryna, woulda, coulda, kinda, sorta. E aprender também a reconhecer a entonação. Rising, falling, fall rise. Dedique-se ao estudo da pronúncia com o objetivo de apurar os seus ouvidos. Se estiver assistindo alguma série ou filme, e alguém diz algo que você não entender, continue assistindo. Não se prenda aos significados das palavras, mas preze pelo contexto geral. 3. Connected SPs. Tem um mito que acaba fazendo as pessoas acreditarem que os falantes nativos falam muito rápido, falam enrolado, falam misturando tudo, etc. Quando na verdade 90% disso se resume a um fenômeno linguístico chamado Connected Speech. Definindo de maneira simples, é uma característica da língua inglesa no qual as palavras são ligadas uma à outra ao serem pronunciadas. Se traduzirmos Connected Speech ao pé da letra para o português teremos algo como um discurso conectado. Na prática isso refere-se às ligações que há no inglês falado, para favorecer a entonação e facilitar as marcações de ênfase, permitindo que a fala seja muito mais natural e menos robótica. Percebendo a frase não como combinações de palavras, mas sim como blocos de informação, com a finalidade de enfatizar as palavras de conteúdo. 4. Palavras de conteúdo. E palavras de função. E uma maneira rápida e bastante simplificada podemos definir como classe aberta, palavras de conteúdo. Substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, interjeições e numerais. Permitem renovar o léxico pois tem um número ilimitado de palavras, sendo atualizadas sempre pois o idioma é vivo, acompanham variações de região, idade, dialeto e etc. São palavras que carregam sentido fortemente. Classe fechada, palavras funcionais. Artigos, preposições, conjunções, pronomes, quantificadores. Já estas estão completas, têm um número limitado de palavras, independente das variações de região, idade, dialeto e etc. São palavras que conectam o sentido, não carregam sentido em si.
5. Importância da entonação. De uma forma geral, entonação é a música da linguagem. Falar no tom certo é como se cada palavra, cada sílaba, representasse uma nota musical. Uma entonação adequada minimiza as dúvidas sobre o que é dito, porque tão importante quanto o conteúdo de um discurso é a forma como ele é transmitido. Tanto para oratória, quanto para marcar destaque em alguma certa partícula da frase, deixando o tom mais agudo, mais grave ou monótono, assim como o volume também. Podendo transmitir assertividade, autoridade, seriedade, repreensão, empolgação e mais uma gama de sensações. No caso do Connected Speech, a entonação enfatizando as palavras de conteúdo, classe aberta. No intuito de facilitar a compreensão da parte central na questão de sentido e significado. Holofotando as palavras de conteúdo e encurtando as palavras de função. 6. Por que aprender? Connected Speech. Quando aprendemos a fazer uso do Connected Speech naturalmente, no jeito de falar inglês fica muito mais próximo ao de um nativo. O listening fica mais apurado, e mesmo assim nós podemos até perder uma coisa aqui e ali, mas no geral somos capazes de acompanhar uma palestra, um filme, um diálogo, uma música, etc., sem muitas dificuldades. Ao dar atenção ao Connected Speech, a pessoa começa a aprender inglês com o ouvido, logo, isso fará uma grande diferença no desenvolvimento de sua fluência em inglês. Isso significa que você deve priorizar aprender a ouvir inglês do modo como é falado e não do modo como é escrito. O inglês escrito e o inglês falado são coisas diferentes. Embora escrita e leitura sejam muito importantes, a fala e compreensão passam mais confiança ao engajar em interações. Não são os nativos que falam inglês rápido demais, é a maneira como eles conectam as palavras. Capítulo 5. Como guardamos vocabulário. 1. O léxico mental. Nosso cérebro vai guardando palavras, expressões, combinações de palavras, frases, etc., que formam o nosso estoque mental. Logo, quando alguém usa uma palavra diferente em uma combinação ou frase, a mente acusa que tem algo de estranho. Conforme vamos nos envolvendo com o idioma, o estoque de palavras vai se formando naturalmente, categorizando, armazenando e acessando informações linguísticas, através de radicais, prefixos e sufixos. Radical é a raiz de uma palavra, mantendo seu significado constante em diferentes derivados. Prefixos e sufixos são vogais ou consoantes de ligação que entram na formação das palavras para mudar o sentido. Mas isso não significa que não podemos guardar palavras inteiras, elas são armazenadas apenas se não forem dedutíveis a partir dos seus prefixos e sufixos. O léxico pode ser treinado a desempenhar diversas tarefas, tais como flexionar um verbo no passado automaticamente, prever a palavra seguinte numa frase, categorizar objetos, categorizar sons da fala e etc. 2. Como funciona? O processamento de informações é realizado por grupos de elementos chamados nós ou unidades. Esses itens são configurados para imitar o funcionamento dos neurônios. Sendo assim, o acesso a um desses nós repercute nos demais. Nosso cérebro tem um arquivo próprio que guarda as expressões, através das redes de conexões do cérebro e também traz para a memória palavras associadas através dos nós. Por exemplo, ao ver a palavra calor, provavelmente seu cérebro vai fornecer uma série de associações com essa palavra, como praia, areia, mar e sol. Assim como o tópico sobre algoritmos nas redes sociais é muito famoso. O nosso cérebro age por meio de algoritmos de aprendizagem. Essas redes de nós são capazes de atribuir diferentes pesos para as conexões, relacionando formas de estímulo apresentado com formas de resultado alcançado. A rede ajusta os pesos das conexões e melhora seu desempenho após sucessivos treinamentos. Por isso o contato com o idioma facilita o aprendizado, mesmo sem ser estudando ativamente. Quando nos deparamos com um estímulo, ele produz um resultado e este é comparado com um alvo, que é a forma real, gramaticalmente correta, daquela palavra. A diferença entre a forma produzida pelo modelo e a forma esperada é calculada para cada resultado alcançado e, através de ajustes na rede, o sistema vai aprendendo a fornecer gradativamente as formas corretas para as palavras apresentadas. Aos poucos a memória vai registrando a maneira gramaticalmente correta de cada palavra, cada vez que você usa ela. 3. Mas e as pronúncias?
A representação fonológica dos itens léxicos, as pronúncias dos itens armazenados pelo seu estoque mental, é realizada através das separações de sílabas e letras. Ou seja, cada palavra é representada por unidades designando um fonema. Som da sílaba, seu antecessor e seu sucessor. Dessa forma, quando o radical de um verbo do inglês é apresentado, ele o codifica em separação de sílabas que gerarão, através de conexões múltiplas, uma representação de como pronunciar. Mas isso requer um número enorme de combinações para conseguir cobrir todas as sequências possíveis da língua, daí a adoção da separação por letras, que representam os traços de cada uma das sílabas, permitindo que uma quantidade menor de informação seja arquivada. De acordo com neurocientistas, cerca de 80% a 85% do léxico armazenado em nossa mente está organizado como expressões prontas e semiprontas, frases completas, colocações, citações, frases fixas e semifixas. Frases fixas e semifixas, Chunks. também chamados de Chunks of language. Lexical chunks. Lexical item. são itens lexicais, que consistem nas combinações de palavras mais comuns utilizadas por um nativo da língua em um certo contexto. O restante, menos de 15%, é ocupado por palavras isoladas. Isso significa que é muito mais fácil lembrar de uma expressão inteira, do que lembrar de uma palavra isoladamente. Principalmente se você tiver em mente que é muito comum no inglês perceber as frases como blocos de informação. Tudo isto mostra que o léxico mental é a parte do cérebro que armazena palavras isoladas e expressões que usamos com maior frequência em nossa língua. Capítulo 6. Legendas. 1. Para estudantes iniciantes. Se for um conteúdo inédito, o ideal é que seja assistido legendado com o áudio original, para que você não perca nenhuma informação e não comprometa a sua experiência enquanto espectador. Se eventualmente você já tenha visto o conteúdo antes, já vale mais a pena dessa vez assistir legendado em inglês para que você possa associar a pronúncia das palavras com a sua escrita. 2. Para estudantes avançados. Provavelmente essa pessoa sempre focou na gramática, no vocabulário, palavras soltas, frasal verbos e expressões em geral. Embora sejam ótimas habilidades, a escrita e leitura não são equivalentes à compreensão, então para isso ainda são necessários mais alguns requisitos. Então para essa parcela torna-se indicado o exercício de assistir o conteúdo sem legenda, no intuito de fortalecer a habilidade de compreender. 3. Muita atenção. Antes de qualquer coisa é muito importante evitar distrações e prestar o máximo de atenção possível porque você estará exigindo bastante da sua cognição. Principalmente hoje em dia, que todos somos bombardeados com informações rápidas e constantes a todo momento, naturalmente nossa atenção é prejudicada pela tecnologia. Ao assistir algum conteúdo, seu cérebro está processando muitas informações ao mesmo tempo: cenário, roupas, aparência das personagens, ruídos, barulhos das cenas, músicas de fundo, expressões faciais e toda a série de estímulos diferentes. Isso sem contar com o que pode estar acontecendo no seu próprio ambiente. Logo, mesmo você estando focado ao assistir sem legenda, seu cérebro distribui inconscientemente atenção para tudo na cena, o que facilita muito a perda na linha de raciocínio, o que pode provocar o prejuízo no contexto do assunto que você estiver assistindo. 4. Sotaques. Ao começar os estudos do inglês, nós vemos os dois maiores sotaques da língua. De um lado temos o inglês americano, Standard American English, SAE. e o inglês britânico. Receive Pronunciation, RP. Essas são as duas variantes mais usadas no mundo dos negócios, da política e restante dos assuntos profissionais. Mesmo assim, ainda tem diversas variações dentro das respectivas regiões, assim como o sotaque do norte e do sul dos Estados Unidos. Cerca de 30 a 40 diferentes sotaques existentes no país inteiro. A diferença de sotaque de cada país do Reino Unido, entre 40 a 50 sotaques, e como por exemplo a diferença entre o sotaque do norte e sul da Inglaterra. Mesmo assim, nas mídias é muito possível que você entre em contato com outros sotaques da língua presente ao redor do mundo, por exemplo, sotaques da Índia, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Canadá, Filipinas, Singapura, África do Sul e por aí em diante. Logo, são incluídos alguns fatores na nossa equação,
como o sotaque de algum ator ou apresentador, e o uso de um sotaque local para o contexto do filme ou série. Cada um destes sotaques articula de maneira diferente a fala, podem ter expressões únicas regionais, e estruturas gramaticais que podem ser diferentes da língua padrão. Portanto, se você não está acostumado com toda essa variação linguística, provavelmente vai acabar usando as legendas assim como os nativos ao se depararem com algum sotaque muito diferente. Se muitas das vezes os próprios falantes da língua usam desse artifício, você também pode sem problema algum. 5. Como se acostumar? Com a falta de legenda? Assistir sem legenda é algo que leva tempo, é preciso ter paciência, dedicação e constância nos estudos. Para alguém que iniciou recentemente, não se frustre, se quiser tentar esse exercício procure por conteúdos infantis, pela facilidade do vocabulário. Já para os veteranos, é importante você se acostumar a ouvir a língua falada, que é muito diferente da língua escrita. Fazendo isso, você vai também se adaptando a outros sotaques comumente usados. Essa experiência vai provocar o crescimento do seu repertório de maneira frequente e constantemente. Não se trata de decorar palavras, frasal verbos e expressões, mas sim de adquirir ferramentas para te ajudar na comunicação, aprender os diferentes usos das palavras mais comuns e a forma como elas se relacionam. Aliado a isso, um fator muito importante para essa transição é o desenvolvimento da capacidade de compreensão, o famoso listening. Capítulo 7. Dicas para a conversação. 1. Trabalhe a sua autoconfiança. Não tenha medo de errar e de ser julgado ou julgada. Nem mesmo os falantes nativos ou fluentes na língua falam corretamente o tempo todo. Eles também cometem erros de gramática, pronúncia, escrita, etc. Pense que você está falando uma segunda língua, não a sua língua materna. Tenha em mente que o americano ou britânico que está falando com você, muitas vezes fala apenas o seu idioma, e nenhum outro. Sendo assim, nesse ponto você está em vantagem. Muitas das vezes a entonação transmite muito mais o conteúdo e teor da mensagem, do que objetivamente as palavras. 2. Sempre estude vocabulário. É fundamental que você conheça e domine um vocabulário básico para iniciar uma conversa. Frases básicas como: Where are you from? Nice to meet you. How are you? What do you do? I work for a company named. São fundamentais para iniciar e até mesmo manter uma conversa, por exemplo. Se você começa bem um diálogo, vai ganhar mais confiança e terá um desempenho melhor do decorrer da conversa. 3. Fale sozinho em voz alta para praticar a fala. É um exercício que funciona muito bem para que a sua boca, os seus ouvidos e a sua cabeça se acostumem com o som da língua inglesa. É uma ótima forma de treinar a dicção e vocabulário. A musculatura da sua boca precisa se habituar com os diferentes movimentos que o inglês exige durante a fala. Já que no inglês existem sons que não estão presentes no português. Imagine-se em certas situações, como ir em algum restaurante ou ir ao mercado. Tente expor seus pensamentos em voz alta, mas em inglês, tente emular o vocabulário e expressões que ver durante o dia. 4. Conheça as âncor frases, frases âncora. São frases comuns no idioma que farão você soar mais natural e fluente. Trejeitos e expressões mais usadas, que consequentemente vão te fazer soar muito mais natural. Além de ajudar em momentos que você precisar pensar no que vai dizer, você também pode usar essas frases para amarrar a conversa. Alguns exemplos são: Let me see. Deixe eu ver. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? Can you believe it? Você acredita? Oh, wait. Espera aí. Sound good. Parece bom. As a matter of fact, no. Na verdade, não. But I've heard of it. Mas eu já ouvi falar. 5. Se possível, pratique a conversação. Use aplicativos de conversa, redes sociais e qualquer outra ferramenta que possa te proporcionar essa experiência. Todas elas podem ser extremamente benéficas, mesmo assim nada supera a conversação das aulas presenciais ou online. O acompanhamento de um profissional é fundamental para que você evolua com mais rapidez e alcance melhores resultados.
Você até pode estudar sozinho, mas um professor lhe mostrará um caminho mais curto, por meio de um método e materiais adequados ao seu perfil de estudante. Além de poder transmitir o essencial muito mais rápido, existem outros tópicos mais sutis na comunicação que podem ser explicados com mais profundidade por um professor que estiver te acompanhando. Conclusão: o começo de uma nova fase. Agora, com essas dicas, acredito que você está muito mais equipado para dar continuidade na sua jornada de aprendizado. A fluência é questão de tempo, deve-se adotar uma grande perseverança porque ela depende diretamente do tempo de contato com a língua e o seu nível de imersão. Afinal de contas, estudar algo que já te interessa faz com que a tarefa seja menos desgastante, e você vai perceber que estudar inglês nunca foi tão fácil. Se você chegou até aqui, eu gostaria de te agradecer e te convidar a fazer parte dessa história. Além dos livros, ofereço aulas particulares para todos os níveis e faixas etárias. Traduções de documentos, cardápios, intérprete, guia turístico e muito mais. Entre em contato e eu ficarei feliz em te ajudar. Me siga nas redes sociais, @classes by Peon.